Esse vídeo que eu vou trazer hoje é um vídeo que eu sempre quis trazer aqui pro meu canal, que é um vídeo sobre os níveis das backrooms, o mistério por trás disso tudo. E além disso tudo, eu tô me inspirando em um gringo chamado Brugli, então se você quiser assistir o canal dele, é totalmente sobre backrooms quase. Eu vou deixar o canal dele aqui na descrição, eu acho que é bem interessante vocês darem uma passada lá. Mas enfim, senta na sua cadeira, pega uma pipoca, assiste esse vídeo até o final, porque vai ser uma aventura muito da hora. Imagina que você tá na sua casa e você do nada tá bem cansado e você deita na sua cama pra dar uma descansada. Após ali algumas horas deitado, você acorda em um sonho meio estranho. Você percebe que você não tá num pesadelo comum ou em 7 além. Você tá nas backrooms. E é aqui que a coisa começa. Se você não sabe do que eu tô falando, backrooms é basicamente um 7 além da vida. Basicamente uma dimensão que você chega, que existem vários níveis onde você pode passar por eles, encontrar outras pessoas. É basicamente um estado de vigília, onde você pode entrar com várias outras pessoas além de você. Mas vamos pro primeiro nível. Nível 0 é basicamente o início das backrooms. Após você nascer lá, você logo pode perceber que é um lugar extremamente vazio, não tem ninguém lá com você e facilmente você pode ficar louco ali. É um lugar seguro com poucas entidades percorrendo por ele e um ambiente que tem paredes amarelas e um carpete no chão um pouco úmido. Após você andar um pouco naquele carpete úmido no chão, você pode perceber que ele é molhado por um líquido estranho, um líquido que você nunca viu no mundo normal. E a proposta é sugerir que você nunca beba aquele líquido. Dos menores do caso, você pode esquecer o seu nome ou alguma coisa assim. Só coisa básica, né? E ao longo de todo o level tem sempre algumas luzes no teto que ficam piscando e fazem um barulho muito chato no teto. Após bastante tempo de convivência no nível 0, você pode perceber que é um espaço não linear. Você pode andar bastante reto e você pode acabar no mesmo lugar onde você começou. Lembrando que GPS e bússolas não funcionam aqui. É basicamente você entrar no The End do Minecraft. Só que você tá dessa vez nas backrooms. Nada funciona aqui. O sinal de rádio é terrivelmente com interferência, então também esquece. Alguns andarilhos que passaram pelo nível 0 dizem que são impossíveis de encontrar qualquer tipo de pessoa ou tipos de corpos. Eu quero dizer que você não vai encontrar nenhuma alma viva além de entidades. Você vai estar sempre sendo perseguido por entidades. Uma coisa que eu te falo é não se sinta tranquilo quando você anda pelas backrooms, porque quando você menos espera, alguma coisa tá atrás de você. Ela vai querer te pegar. A frase ficou meio bosta. Alucinações aqui são normais, porque obviamente você tá sozinho. Sozinho por muito tempo é igual alucinações. Andando bastante pelo nível 0, você pode finalmente chegar no nível 1 ou chegar na sala Manila Room. Manila Room é um level comum, como qualquer um outro que você possa imaginar. Uma sala estranha, cheia de mesas e cadeiras onde você pode encontrar e falar com outras pessoas. O Manila Room é basicamente um portal de encontro com outras pessoas. É como se fosse uma outra dimensão dentro de uma sala do nível 0. Mas enfim, você conseguiu chegar no nível 1. O nível 1 é seguro, com poucas entidades. É basicamente um grande estacionamento com uma névoa úmida que percorre pelo nível. Onde dessa vez você pode consumir água, você não vai ficar louco com qualquer coisa bebendo ela. É um lugar com grandes colônias e bases de pessoas também. É uma grande recomendação que após você chegar no nível 1, você possa conversar com outras pessoas para você continuar ficando sã da cabeça, para você conhecer novas amizades, formar algumas colônias, enfim, é muito importante que você faça isso. Então é muito recomendado que após você chegar no nível 1, você comece a explorar bastante ele, porque após você andar bastante nele, você vai começar a encontrar algumas coisas bem estranhas voltadas para ele. Salas isoladas, escadarias que dão pro além, lugares que não fazem o menor sentido pra gente da nossa realidade. Só faça isso quando você estiver bem preparado para passear por aí, porque além do mais pode vir uma entidade ir lá além e te matar. Também algumas pequenas caixas com recursos aparecem e desaparecem aleatoriamente para esse nível, com água, comida, baterias, roupas, medicamentos e vários outros utensílios, principalmente como armas, mas você também pode encontrar várias coisas estranhas por lá também, como ratos, insetos e qualquer tipo de coisa esquisita e nojenta que você pode imaginar. Nesse nível, as luzes se apagam do nada e quando elas voltam ao normal, vários objetos somem e criaturas aparecem, ou seja, as entidades. Mas essas entidades do nível 1 especificamente odeiam a luz, então é facilmente você ficar perto aqui de uma luz e elas não vão vir pra mim ou pra você. Então eu tô protegido aqui, né? Eu tô protegido. Outpost e algumas bases bem famosas também estão no nível 1, como por exemplo os Trader Skip, Backrooms National Trade Group, um grupo de troca bem famoso das backrooms que estão espalhados por quase todos os níveis, que é muito bom pra troca, pra você trocar alguma coisa com eles. Cansado do nível 1, é só você seguir reto por ele ou encontrar uma sala chamada The Hub. Dentro dela é basicamente um corredor bem grande que vai te levar pro nível 2. E é isso.
É basicamente isso. O nível 2 não é seguro. Poucas entidades e longos túneis pequenos com tubos de ventilação. Dentro desses corredores do nível 2 existem várias portas aleatórias pelo caminho, algumas trancadas e outras não estão. Essas portas vão em pequenas e isoladas salas com alguns materiais eletrônicos, onde eles obviamente não funcionam. Mas é o que eu também já falei, nada funciona aqui nas Backrooms. Alguns corredores têm uma temperatura de 40 graus para cima, são muitos barulhos de máquinas e as piores entidades estão presentes no nível 2. E aqui é onde a gente vai conhecer bastante as entidades desse negócio. Growlies, Smilers, Facelings, Chumps, Hounds, Deathmouths, Skin Stealers e outras. Se você encontrar uma entidade dos piores casos, é sugerível que você lute com ela, mas só se for pra você lutar com a sua vida mesmo. No melhor dos casos, só corra bastante que você vai conseguir escapar delas. Pequenas bases com dezenas de pessoas também estão presentes nesse nível. Mas como eu falei, são poucas bases, poucas pessoas e não vale muito a pena você morar no nível 2. É um lugar muito perigoso em comparação com qualquer outro nível. Pra você sair dele, basta você ter sorte para achar alguma porta destrancada, onde vai ter um portal lá. Depois é só entrar nele e BUM! Nível 3. Nível 3 não é seguro, tem uma quantidade média de criaturas, é de classe 4, ou seja, é bem perigoso. Nesse nível você vai encontrar muitos barulhos de máquinas, paredes feitas de tijolos e alguns canos correndo por eles. O chão é feito de telha e o teto é feito de metal. E esse é simplesmente um dos maiores levels das Backrooms, com mais de 560 km de distância. Não é sugerido que você simplesmente vá correndo por esse level, porque você vai perder facilmente as suas energias que você pegou dos outros níveis. E obviamente você vai precisar ter energia para correr de qualquer outra entidade que você achar pelo caminho. É muito difícil você achar outras pessoas correndo por ele por conta da distância dele também. Dentro do nível tem várias células onde tem barras inquebráveis e elas levam a outros longos caminhos, que é onde você pode olhar do outro lado da cela. Diz que esses outros caminhos foram feitos para te deixar de alguma forma desconfortável, para você sempre pensar que tem alguém te observando, ou que tem sempre um lugar muito maior do seu lado, alguma coisa desse tipo. Mas enfim, do teto do nível 3 cai uma lama bem tóxica que é totalmente sugerido que você não toque nela, porque dos menores casos você vai esquecer e simplesmente acha que tudo da sua vida. O nível 3 é um lugar com muitas salas com geradores e com vários utensílios meio bostas, porque você não vai poder utilizar quase nada. Tipo, desses utensílios você pode achar pistolas d'água, alguns eletrônicos quebrados e algumas falsas saídas dentro dessas salas, ou seja, basicamente nada de útil mesmo. A temperatura é bem gostosa, fica entre 18 a 33 graus Celsius e as criaturas aqui são bem agressivas, o que não é tão gostoso assim. Elas estão sempre à procura de pessoas e bases, então tem um dos motivos porque não tem tanta base também no nível 3. Por mais que nesse nível seja muito perigoso e não recomendável por ter base, tem várias bases com centenas de pessoas. E que você pode também, por exemplo, encontrar os Jerrys. Um grupo de malucos trajados de azuis que estão sempre por quase todas as partes das Backrooms, com pequenas quantidades de pessoas. Então é bom você tomar bem cuidado com eles. Para você sair do nível 3, simplesmente pega um elevador e acabou. Você foi pro nível 4, meu parceiro. O nível 4 é de classe 1, seguro com pequenas quantidades de entidades. Nele é basicamente um grande escritório vazio, com janelas que só dão uma luz tão forte que é basicamente um blackout, você não consegue ver do outro lado dela. Nesse nível você pode encontrar fontes de águas potáveis e máquinas de venda, o que significa comida e água, que é o mais importante quase da nossa vida. Nesse nível, como é muito tranquilo, é muito fácil você achar pessoas e bases por ele, tendo até bases de agricultura, mas obviamente as plantas que crescem nas Backrooms não são normais como na nossa realidade normal. São plantas que basicamente crescem cheio de bolores e não é muito recomendável que você coma elas, mas quando você precisa, obviamente você vai comer, né? Não vai ficar pensando em comer flor com bolor, ou talvez vai, eu não sei. Grupos de pessoas hostis e loucas são bem normais aqui nesse nível também, então é bom você tomar bastante cuidado. Pra você sair, é só achar uma escadaria com um estilo de um escritóriozão, assim, de um chefe, um elevador, e acabou, tá no nível 5. O nível 5 é um dos mais longos levels que eu vou comentar aqui nesse nível, então eu peço bastante atenção de vocês, que é um dos melhores levels na minha opinião. O nível 5 é basicamente um hotel, ele é de classe 2 e não é seguro e tem poucas entidades nele. É basicamente um hotel no estilo de 1930 entre 1920 e são 3 famosas áreas para você acessar nele, o The Main Hall, o The Beverly Rooms e The Boiler Room. Nenhum lugar é sujo aqui, ao que parece o level se limpa por conta própria com o tempo, por mais que seja uma coisa meio estranha, e também esse level é muito conhecido por ter uma vibe muito estranha por ele. Muitos andarilhos que andam por ele relatam que tem sempre um jazz tocando de fundo e onde são tocados por rádios pregados em paredes e alguns cantos, então é bem estranho esse level. O level é conhecido por barulhos estranhos do nada, como festas e sussurros vindo em todas as direções que você conseguir ouvir. E um relato de muitos andarilhos que estavam por esse level sentiram seus ombros sendo pegados por alguma entidade e quando viraram pra trás não tinha ninguém lá. Então é um lugar basicamente pra te deixar louco também. Pinturas pelas paredes dão a impressão que elas estão
sempre olhando pra você, são umas pinturas bem esquisitas. Então tá aí outra coisa bem bizarra desse level. Falando da primeira área do level 5, a gente tem que falar da The Main Hall, o mais fácil de acesso de todas as três. O chão faz um barulho bem alto, porque o chão é feito de madeira escura bem velha, bem solta, e tem vários carpetes vermelhos espalhados por ela. Pelas paredes tem vários castiçais reais e alguns não reais, e eles fazem um barulho totalmente insuportável e medonho e chato, como se as velas dos castiçais estejam amaldiçoadas por alguma entidade ou alguma coisa. Muitas salas desse nível estão trancadas, mas algumas abertas em uns quartos muito bem mobiliados e elegantes. Portas trancadas também sempre se destrancam nesse nível, como se alguém sempre tá lá pelo The Main Hall destrancando portas e trancando outras portas. Tem muitos elevadores onde dão pra vários outros estranhos levels e vários outros avançados levels. The Bever Room é basicamente o segundo nível do level 5. Esse The Bever Room é basicamente como se fosse uma sala num palácio de um sheik bilionário. É uma sala bem grande, bem esbanjosa assim, bem da hora. Grandes portas por todos os lados e mesas no centro cheio de bebidas e comidas. Dentro dessa mesa existe um jogo chinês não terminado. Algumas pessoas que relatam tentarem terminar esse jogo não conseguiram por alguma força impedir elas, uma força maior que não deixava elas fazerem as coisas que elas queriam fazer. Então é totalmente impossível terminar o jogo que tá ali naquela mesa. Indo pro terceiro e último nível, a gente chega no The Boiler Room, a sala da caldeira. É uma grande área com várias máquinas e tubos por todos os lados. Uma água com gosto de amêndoa cai rapidamente dos tubos, é uma água potável e é uma água recomendavelmente boa para você tomar. É uma área muito quente por conta das máquinas e as fornalhas que estão por lá. E alguns andarilhos relatam que quando estavam andando lá, ouviram alguns sussurros e vozes vindo das fornalhas. Existe uma outra sala secreta dentro dessas outras três que se chama The Lobby Room. É uma sala de acesso não conhecida e as pessoas que chegaram lá dizem que você não pode saber o que tem dentro de lá. Elas dizem que após algum tempo lá, as pessoas começam a perder suas memórias porque supostamente lá tem uma coisa muito sus demais pra você se lembrar. Então alguma força que tá lá dentro faz você se esquecer rapidamente de tudo que tá lá dentro, te deixando louco, ficando lá. Mas voltando ao próprio level 5, tem várias bases com pessoas estranhas, os X e algumas pequenas amigáveis. E pra você sair desse level é basicamente você pegar uma escadaria, algum elevador e voar lá. Você tá no level 6, parabéns. O level 6 é um total mistério, não tem uma segurança, uma quantidade de criaturas afirmável por ninguém. Tudo nesse nível completamente desconhecido quase, uma vez que ele é totalmente escuro, você não consegue enxergar nada nele. Muitas pessoas que entram nesse nível também nunca saíram dele. É um level cheio de corredores com chão feito de tijolos e paredes feitas de metal, e todo o nível completamente escuro, 100% escuridão e nenhuma fonte de luz, como por exemplo lanternas ou fogo, não funciona aqui. Por isso saber como é que o level é feito, como é que você vai descobrir as coisas numa total escuridão onde nenhuma fonte de luz funciona, é bem difícil, né? Muitas pessoas que saíram do level 6 ficaram paranoicas ou loucas quando saíram, porque elas simplesmente perderam o sentido da realidade, e muitos exploradores profissionais que andaram pelas terras de ninguém do level 6 dizem que é uma das piores níveis das backrooms, então é bom você tomar bastante cuidado nesse level aqui. Numa base aqui, também só pode ser acessado pelo The Boiler Room do level 5, é uma coisa que eu não citei aqui, então é mais fácil você pegar algum elevador aleatório e pular lá pro level 100 direto do que passar pelo level 6 e ir pra frente. Para você sair do level 6, você tem que ter alguma chance mínima de estar andando e ser transportado pro próximo nível, ou passar por uma parede meio que invisível assim, e passar para um próximo nível. Pouquíssimas portas aleatórias também vão te levar pro próximo level. O nível 4 Talassofobia é de classe 4 e não é seguro, e tem medianamente uma quantidade de entidades considerável. É um level muito difícil para você passar pro próximo level, que seria o 8. É um nível muito pouco conhecido e visitado também por várias pessoas, porém se sabe que existe duas áreas lá nele. O The Main Area é um lugar bem grande com muita água, como se fosse um oceano. Não há muita luz presente do sol nessa água, uma vez que você tá em outra realidade também, ou seja, dificulta muito a exploração de qualquer coisa daquela área. Algumas partes daquela água também são tão geladas e são comparáveis a nitrogênio líquido, ou seja, tem que ter bastante cuidado para estar andando naquelas terras também. Falando sobre a próxima sala, The Entrance Area, é uma sala acessada pela Main Area que a gente acabou de comentar. Para acessar, você tem que encontrar uma sala abaixo de 4 metros, assim, abaixo do level do mar. É um quarto totalmente molhado e cheio de mobílias, e também virado horizontalmente. Essa área tem uma gravidade bem diferente comparada à nossa normal da Terra, fazendo com que você possa ser puxado para a água e morrer lá mesmo, por conta da gravidade bem forte que tem naquele local lá. O nível 7 é um nível com várias ilhas feitas de pedras desconhecidas. O oceano também é quase inexplorado. A gente pode também falar sobre profundidades que também tem no oceano. Quanto mais fundo você desce, menos luz tem, e por conta disso que eles vão nomeando as regiões. Na região do oceano também tem uma criatura chamada The Thing, um level 7. A coisa do nível 7. Uma criatura bem feroz, capaz de detectar coisas bem longe dela. Apenas uma foto dela, que foi tirada antes do fotógrafo morrer no oceano. Há pequenas bases e colônias com algumas pessoas no alto daquelas ilhas que eu citei, mas basicamente elas trocam pouquíssimas coisas e não fazem nada demais por lá.
lá. Pra você sair, você precisa achar uma entrada em alguma caverna subterrânea e assim é o jeito pra você chegar no nível 8. Nível 8 é um nível de classe 5, não é seguro e infestado com entidades. O level são cavernas bem escuras com várias pedras pontudas por todos os lados. Um lugar muito úmido com muitos contextamentos de água potável. Na caverna também tem muito barulho, como por exemplo o eco e uma luz que não é natural, que vem das paredes. São basicamente manchas brilhantes nelas. Mas a luz emitida por elas é tão pouca que não faz a menor diferença. Então você realmente precisa ter uma lanterna com você se você quiser passar do level 8. Há também um pouco de vegetação pela caverna, uma vez que alguns lugares têm muitas vinhas e algumas pequenas plantinhas crescendo por lá. Tem muitas poças de água também formadas na caverna, mas não é muito seguro você beber elas, porque uma vez que ela já tá em contato com aquela pedra bem suja da caverna, tem várias entidades também de vez em quando escondidas nessas poças de água, então melhor tomar cuidado. É também uma pequena base bem estranha feita de pequenas entidades humanas com dezenas de pessoas. É uma base com muitos mistérios e todo mundo fala que é melhor manter distância dela, então é melhor você não confiar em quase ninguém no nível 8. Você sai do nível 8 pro 9 é basicamente você achar um buraco pelo chão ou pelas paredes e você pular por elas. E você cai no nível 9, os subúrbios de uma cidade. Um local inseguro e infestado de entidades. Gostaram da minha rima rara? Sendo assim, o nível 9 é um lugar de classe 5, com infinitas ruas com casas, né? Obviamente os subúrbios. Onde o lugar também dá sempre de noite, ou seja, bem sugerível que você fique o menos tempo possível nas ruas. As casas são totalmente mobiliadas nesse nível, mas um dos maiores problemas é que elas faltam energia dentro das casas. Então grande parte do nível, se você não tiver uma lanterna com você ou um fogo pra mim, por exemplo, você vai passar no escuro. Algumas casas que já não foram saqueadas tem algumas coisas que podem ser muito importantes para o uso, como por exemplo água, comida, medicamentos e algumas armas, como por exemplo facas ou quem sabe você acha uma espingarda também. Algumas casas nesse nível podem ser encontradas juntas umas às outras, como se fosse uma realidade alternativa bugada. Ou seja, basicamente um lugar parecido com o nível 5, foi feito para te deixar louco, né, quase. O grupo dos Jerrys que eu falei aqui no vídeo também pode ser encontrado nesse nível em grande quantidade também, o que reforça bastante o fato desse nível ser bem perigoso e você tem que tomar bastante cuidado com ele. Não tem oficialmente bases pelo nível 9, porém algumas pessoas que vivem nele, é basicamente uma coisa não muito recomendável você fazer uma base pelos subúrbios, uma vez que tem muitas entidades, o que atrapalharia muito, por exemplo, a criação da base. Para sair pro nível 10 é basicamente seguir alguns campos ali, que é basicamente os quintais que ficam atrás das casas, e é bom você correr bastante, o que vai te trazer pro nível 10. De classe 1, seguro e mínimas entidades pelo nível. Esse level é consistido em um grande campo verde com várias estradinhas de terra. Pelo caminho você vai achar trigos onde você pode usar e consumir pelos campos, há também várias poças de águas consumíveis ali. É um lugar bem da hora pra você morar e consumir as coisas por lá. O tempo nesse nível sempre será de manhã, bem nevoado e chuvoso. Pelo campo você pode encontrar várias casas com estilo dos anos 80 e alguns estábulos de algumas fazendas. Você pode tentar explorar elas, mas geralmente elas estão sempre saqueadas. Mas se você também tiver a sorte de encontrar um estábulo, uma dessas casas cheias de itens, vai ser muito importante, porque você vai conseguir achar vários recursos de extrema importância. Foi muito relatado pelos andarilhos desse nível que quando passavam pelos campos haviam muitos barulhos de choro, alguns barulhos esquisitos vindo das casas, o que é uma coisa estranha. Se você explorar bastante o nível, você pode chegar em uma grande cidade que tem ali perto, com um estilo de casas igual eu falei, dos anos 80, onde as cidades têm geralmente muitas coisas importantes pra você explorar, como departamentos de polícia, lojas, hospitais, algumas coisas de mecânica. Tipo, você pode achar uma loja de carro lá e dirigir um carro pra atropelar a entidade, cara, imagina que doido. É muito importante que você também tenha cuidado com algumas torres de pedras espalhadas por esse nível, que significa que são torres de arqueiros, que vão tentar te atacar e também te matar ao máximo. Ao ponto que você se aproxime já um pouco lá das torres de pedra, você vai começar a escutar trompetes vindo dos céus, que significa que eles estão se aproximando de você. Após isso, é bom você correr e se proteger com alguma coisa, porque é muito perigoso. Nesse nível é muito comum achar algumas entidades amigáveis chamadas The Gluffs, que são os bichos grandes e gosmentos que ficam perambulando pelos campos. Pelo rastro deles, eles deixam uma coisa meio gosmenta pelos trigos e poças que elas vão passando, mas não tem nada demais que eles causam, eles são totalmente inofensivos mesmo. O nível 10 é um dos lugares que tem mais bases, com todas as backrooms, onde tem milhares de pessoas morando por elas. Depois interessados para sair do nível 10, basicamente você tem que achar uma casa ali aleatória, onde você vai abrir e você vai ser teletransportado pro nível 11. Ou se você estiver ali perambulando por uma plantação e achar ali um espantalho, só você derrubar ele no chão e voar lá. Você chegou no nível 11. E é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, porque foi uma experiência muito legal pra mim. Um vídeo que eu sempre quis trazer aqui pro canal mesmo. E se vocês quiserem mais, eu posso trazer um vídeo explicando do nível 11 até o nível 20, que eu acho que vai ser uma coisa bem divertida. As redes sociais vão estar na descrição, meu Instagram. Enfim, minhas redes sociais estão na descrição se você puder seguir. E é basicamente isso. Tchau.